Ora, aqui estamos nós para estudarmos a segunda parte, temos o segundo estudo acerca da carta à Igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 lâminas. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Tal como vimos da semana passada, Pérgamo era uma cidade, então, extremamente cultural. Ela não podia competir com a riqueza e a economia de cidades como Éfeso ou Esmirna, mas ela era, sem dúvida, a grande capital e era a maior das cidades da Ásia Menor. A grande capital que tinha um grande orgulho na sua cultura. Era o centro cultural da Ásia Menor. A sua biblioteca era a segunda maior do mundo antigo e portanto, à frente dela só se encontrava a Biblioteca de Alexandria, no Egito. A Biblioteca de Pérgamo tinha cerca de 200 mil pergaminhos e, portanto, era uma cidade bastante culta, bastante central no sentido do conhecimento. E além de se orgulhar então do facto de ser o local onde se inventou o pergaminho. Ora, como é que isso aconteceu? Por volta do século III antes de Cristo, um homem chamado Eumenes, que era o rei, portanto, o rei de Pérgamo, ele decidiu que haveria de levar a biblioteca de Pérgamo ao primeiro lugar, a ser a mais excelente biblioteca da antiguidade. E como a biblioteca de Alexandria ainda se encontrava à frente do título, vamos dizer assim, ele decidiu fazer o quê? Decidiu convidar Aristófanes de Bizâncio, que era precisamente o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, convidá-lo a tornar-se bibliotecário da Biblioteca de Pérgamo. Ora, o faraó, que nessa altura era Ptolomeu, faraó do Egito, ele não achou piada nenhuma a esse roubo do seu bibliotecário e então decidiu fazer o embargo da exportação de papiro para Pérgamo. E nesse sentido, então, Pérgamo ficou sem o papiro, que era até à altura o tipo de registro que havia, o tipo de papel, se assim podemos chamar papel, onde se fazia o registro escrito
de todos os documentos. Mas Pérgamo, então, inventou, lá está o pergaminho, de onde vem a palavra, portanto, pergaminho vem do nome da cidade, Pérgamo, e o pergaminho revelou-se muito mais eficaz, revelou-se um suporte de registro muito mais duradouro e eficiente do que o papiro. E então Pérgamo era uma cidade muito orgulhosa da sua cultura, mas também da sua criatividade e de ter sido inventora do pergaminho. Mas Pérgamo não era apenas orgulhosa por causa da sua cultura. Ela era mesmo uma cidade já de si orgulhosa também por causa da sua posição. Ela situava-se, portanto, na base de um grande monte, uma colina de feitio cônico que se encontrava perto portanto, de um grande rio. E essa colina, com cerca de 250 metros de altura, tinha no seu topo, exatamente no seu topo, a Acrópole, que era a zona alta da cidade, e nessa Acrópole é que se encontravam todos os templos de todos os deuses que eram adorados ali em Pérgamo. Pérgamo era muito orgulhosa, principalmente do seu altar de 14 metros de altura a Zeus, o deus, portanto, da mitologia grega. Já de si, Pérgamo era considerada e considerava-se o ícone e a capital da cultura grega na Ásia Menor. E isso, ela tinha de si mesma uma autoimagem de defensora e de guardiã dos valores culturais e religiosos da mitologia grega. O templo a Zeus, o pai dos deuses da mitologia grega, foi construído como uma comemoração da vitória de Pérgamo sobre os Gálatas, que nessa altura eram invasores. Nessa altura, há uns séculos atrás, eram invasores e quando, mais ou menos, portanto, eles venceram os Gálatas e expulsaram esses invasores e então, em homenagem a Zeus, a quem atribuíram a vitória, eles construíram esse grande templo que era considerada, durante muito tempo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Era um templo imponentíssimo e, por curiosidade, era um templo que tinha, digamos assim, a forma de uma cadeira, ou a forma, no fundo, a forma de um trono. Por isso, alguns comentaristas acham que quando Jesus, no Apocalipse, se refere ao facto de ali ser o trono de Satanás, eventualmente poderia estar a referir-se ao templo a Zeus. Praticamente em frente ao grande templo de Zeus, encontrava-se o templo à deusa Atena, que era exatamente também uma das principais deusas da mitologia grega. Mas não se ficava por aí, os deuses gregos estavam praticamente todos centrados ali, portanto, naquela cidade havia templos a todos os deuses, principalmente, portanto,
essencialmente aos principais, mas no fundo todos os deuses gregos eram adorados ali na cidade. Também o templo a Apolo, que era considerado irmão de Atena, da deusa Atena, e acima de tudo, nós encontramos ali o templo ao deus Esculápio. O deus Esculápio era o deus, portanto, curandeiro, o deus da cura. E para além da hipótese do templo a Zeus ser então a causa da denominação que deu origem à expressão trono de Satanás, nós também não podemos descartar a hipótese de que o templo a Esculápio terá sido também uma das causas pelas quais ali foi referido ser o local onde se encontra o trono de Satanás. Porquê? Bem, porque Esculápio, em primeiro lugar, havia duas razões essenciais. A primeira é porque Esculápio era conhecido como o Deus Salvador. Ele era chamado Salvador. E nós sabemos que para um cristão só há um Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, os primeiros cristãos, os cristãos de Pérgamo, provavelmente teriam grande dificuldade em conviver com este título que era atribuído ao deus Esculápio, principalmente porque vinham pessoas de todo o mundo antigo até Pérgamo para adorarem aquele deus e pedirem cura para as suas doenças. Portanto, era muito difícil para um cristão viver com essas duas razões. A primeira, dele ser conhecido como o Deus da cura, o Deus Salvador, ter um sobrenome de Salvador, e em segundo lugar, por ser um Deus que era procurado por todas as pessoas para a cura das suas doenças. Ora, isso agravava-se ainda mais pelo facto de o bastão, o sinal, o símbolo do deus Esculápio ser um bastão em torno do qual estava enrolada uma serpente. Portanto, no fundo, é o símbolo que ainda hoje é usado pela Organização Mundial de Saúde na área clínica. Todos os cursos e toda a atividade clínica tem como símbolo o bastão de Esculápio, ou seja, um bastão em torno do qual está enrolada a serpente. E alguns comentadores poderão dizer que realmente, sendo que um dos símbolos de Satanás é a antiga serpente, pode ser que os cristãos não estivessem muito satisfeitos com esse símbolo, com as características do próprio Esculápio, com o facto de ele ser denominado Salvador e também com o facto de ele ser procurado pelas multidões para a cura das suas doenças. E, logicamente, que algumas dessas doenças eram realmente curadas, porque Satanás também é capaz de curar. Algumas coisas ele cura, sim. E, portanto, faz parte do seu engano, da sua sedução, e é assim, é bem provável também que tenha contribuído esse aspecto para o título de o lugar onde Satanás habita, o lugar onde Satanás tem o seu trono. Portanto, já temos aqui duas situações, não é? Que pesam bastante para a designação, portanto, do trono de Satanás, ou o lugar onde Satanás habita.
E depois nós temos o aspecto dos dois grandes médicos, os dois grandes médicos da Antiguidade. O maior de todos os médicos da Antiguidade clássica era Hipócrates. A seguir a ele, logo a seguir a Hipócrates, aquele que era considerado o segundo melhor médico era Galeno. E Galeno era exatamente natural de Pérgamo. Finalmente, nós temos o culto ao próprio César. O culto a César, a divinização da pessoa de César, já havia começado muito atrás. Mas foi Pérgamo a primeira cidade a edificar um templo a César e a promover ainda mais o culto a César. Culto esse que não foi imposto nem criado pelo Império Romano, mas, ao contrário disso, foi criado pelo próprio povo, pelos próprios povos que eram conquistados pelo Império Romano. E Pérgamo orgulhava-se de ser o guardião e o criador do primeiro templo a César e do culto a César. Esse culto, diga-se que era um dos cultos permitidos pelo Império Romano, porque Roma nunca impôs que o culto a César fosse o único. Não. O culto a César era uma obrigação político-religiosa, um compromisso político-religioso dos cidadãos do reino do Império Romano, mas qualquer cidadão que fosse queimar um pouco de incenso ao templo de César e afirmasse: César é o Senhor, esse cidadão recebia um certificado de que já tinha cumprido a sua missão e que podia sair dali e ir adorar qualquer outro Deus para além de César, porque, na verdade, o culto a César nunca reivindicou a exclusividade. E assim, por oposição a esse poder do Gládio romano, que pesava sobre a cabeça e o pescoço dos cristãos que se recusavam a adorar César, Jesus afirma que ele é aquele que tem a espada de dois gumes e que ele virá para lutar. Portanto, ele lutará contra aqueles que não se mantêm fiéis ao seu compromisso com ele. E, portanto, nesta carta, numa cidade onde o poder do Gládio romano pesa sobre a cabeça dos cristãos, é dito por Cristo que o poder de Roma e a ameaça de Roma não é tão grave quanto o seu poder, o poder do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E, portanto, com a espada da sua boca, ele irá combater todos aqueles que acharem que podem desviar a Igreja para um estilo de compromisso entre o cristianismo e o paganismo. E nós aqui encontramos novamente, então, a afirmação de que é uma igreja onde existem alguns, não toda a igreja, onde existem alguns a quem Cristo irá, portanto, batalhar com a espada da sua boca, que é a sua palavra, e com o seu poder e a sua autoridade, porque eles seguem precisamente a doutrina de Balaão e
e a filosofia, isto é, os ensinos, a doutrina dos Nicolaítas. E como nós já vimos, os Nicolaítas e os seguidores de Balaão são aqueles que se comprometem tanto com o mundo como com Cristo. Aqueles que acham que ser cristão está perfeitamente compatível com a adoração e o compromisso com outros deuses, com outros estilos de vida, com outros compromissos religiosos. Jesus é único, ele é singular, ele não se mistura com outras religiões e com outros compromissos. E, portanto, essa falta de singularidade, essa falta de exclusividade de Cristo na vida de alguns que achavam que podiam adorar a Deus e a Cristo e, ao mesmo tempo, adorar os outros deuses. Portanto, aí está, então, a ameaça de Jesus, a afirmação de Jesus de que virá e contra eles batalhará com a espada de 2 gumes que sai da sua boca. Ora, as teorias e as teses acerca dessa expressão de Pérgamo ser o lugar onde Satanás tem o seu trono, realmente há vários comentadores, vários historiadores, vários estudiosos e cada um terá a sua tese. Eu não me considero um especialista, logicamente não sou um teólogo profundo o suficiente para chegar a uma conclusão, mas como pastor e também como crente, como cristão nascido de novo, eu olho para este contexto histórico e para mim é muito evidente que Pérgamo era provavelmente a cidade que concentrava maior número de religiões pagãs, tanto no aspecto da cultura helenística, isto é, portanto, do helenismo, da tradição grega, portanto, da mitologia grega, como nós vimos, mas também todos os outros deuses do mundo antigo, que nós também já vimos, como Baal, como Astarote, como, portanto, Diana dos Efésios, que era a Ártemis, e, portanto, houve realmente uma concentração muito grande ali em Pérgamo de todas as religiões do mundo antigo. E, para mim, pessoalmente, foi mais isso que pesou no sentido de dizer que aquele era um lugar onde Satanás se sentia à vontade, porque tinha ali todos os seus servos. E para além de que o culto ao imperador constituía uma espada, vamos dizer assim, permanentemente sobre o pescoço dos cristãos. Porque nenhum cristão verdadeiramente nascido de novo aceitaria alguma vez ir ao templo dedicado a César e queimar incenso a César e afirmar: César é o Senhor. Para o cristão verdadeiro, só Jesus Cristo é o Senhor. E por isso, logicamente, que o cristão, ser cristão em Pérgamo, era ser o mártir, a testemunha. A palavra martius ou martyreos do grego significa precisamente testemunha. E a testemunha de Cristo no primeiro século era alguém que estava disposto a ser mártir, a ser uma testemunha até às últimas consequências. E por isso, quando nós vimos que os governadores das províncias, os governadores
romanos havia dois tipos de governadores. Uns tinham o poder do jus gladi, isto é, tinham a capacidade de tirar ou poupar a vida. Outros não tinham essa capacidade, não tinham essa prerrogativa, mas o governador de Pérgamo tinha o jus gladi. Isso significava que qualquer cristão que renunciasse, que recusasse a adorar a César, e no sentido de afirmar que César era o Senhor, podia ser morto imediatamente. Todas estas razões, todos estes templos, todos estes cultos, concentrados numa só cidade, logicamente que faziam com que Jesus, o Senhor ressurreto e glorificado, dissesse a João, na sua visão, que Pérgamo era a cidade onde habitava Satanás e onde Satanás tinha o seu trono, totalmente justificado. Esta referência a Antipas como testemunha fiel é uma referência que chama a nossa atenção para a identidade, para o compromisso que Antipas tinha com Cristo. Antipas tinha sido um bispo da igreja em Pérgamo. Ele era um discípulo direto do apóstolo João e ele tinha sido precisamente morto por causa da sua recusa em comprometer-se exatamente com César e com as outras religiões. Portanto, acima de tudo, por causa da sua recusa em prestar culto a César. Agora, esta ideia de que Antipas não podia contemplar, não podia comprometer-se, não podia ceder, nem fazer compromissos nem cedências com os nicolaítas e com a sua filosofia de cedência, de um pé cá, outro lá, ser cristão e ao mesmo tempo ser pagão, ser cristão mas ter um estilo de vida pagão. Provavelmente isto sim terá então levado Antipas a ser uma fiel testemunha. E é interessante que esta identidade que é estabelecida nesta expressão fiel testemunha com Cristo, esta identidade com Cristo, porque nós lemos então no início que Jesus é a fiel testemunha e ele está a receber aqui um título análogo, um título que se identifica com a pessoa de Cristo. E todos nós somos chamados a identificar-nos com Cristo e a sermos fiéis testemunhas, não deixando o verdadeiro Evangelho ser diluído, portanto, por correntes nicolaítas contemporâneas que acham que pelo facto de nós abraçarmos o Evangelho da graça, pelo facto de nós podermos ter uma certeza pela graça de Cristo na salvação, então nos é permitido fazer todo o estilo de vida, ou viver todo o estilo de vida que nós entendermos, porque então isso significa não que estamos salvos, mas que não entendemos a graça de Deus. E se não entendemos a graça de Deus, provavelmente não nascemos de novo e não estaremos salvos. Finalmente é feita uma referência ao maná escondido e também à pedrinha branca que Jesus entrega a cada um daqueles que lhe são fiéis. O maná escondido tem por detrás uma história que vem também na tradição judaica, de que quando Deus deu o maná do céu, logicamente o que aconteceu, e isto é um facto,
é que uma parte do maná, um vaso com o maná, foi colocado na Arca da Aliança e era transportada e era colocado no tabernáculo, assim como mais tarde foi colocado no templo, portanto, dentro da Arca da Aliança. Diz-se que quando o templo de Salomão foi destruído, Jeremias terá escondido esse pote com o maná, esse receptáculo com o maná, numa caverna, portanto, do monte da promessa. Então, o que é que acontece? Que esse maná estaria escondido até ao regresso do Messias. E quando o Messias regressa, segundo essa lenda hebraica, portanto, quando o Messias regressa, no dia do regresso do Messias, esse receptáculo com o maná é retirado da caverna e então é de novo dado aos filhos de Deus no reino eterno do Messias. Ora, essa ideia, logicamente que está relacionada com a tradição judaica, mas provavelmente o sentido destas palavras de Jesus lá no Apocalipse está muito mais relacionado com a sua afirmação lá de que ele é o pão que desce do céu. Vossos pais, disse ele aos seus contemporâneos, vossos pais comeram o maná e não ficaram saciados, voltaram a ter fome. Mas todo aquele que comer de mim, que sou o pão que desce dos céus, o maná celestial, o verdadeiro maná celestial, esse jamais voltará a ter fome. E, portanto, certamente que é este o sentido das palavras de Jesus, agora aqui, na carta à Igreja de Pérgamo. Finalmente, nós temos a afirmação de que Ele dará aos seus escolhidos uma pedrinha branca com um nome que só pode ser conhecido por aquele que a possui. E o que é que isto significa? O que é que estas palavras significam? Alguns comentaristas dizem que há uma base cultural para esta afirmação de Jesus. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, era uma grande honra ganhar-se os Jogos Olímpicos e ao grande vencedor dos Jogos Olímpicos era dada um registro gravado numa tabuinha de madeira, que podia ser também de metal, mas que em geral seria uma pedra branca, que normalmente seria de mármore, gravada, portanto, com o facto de que aquela pessoa tinha ganho alguma especialidade nos Jogos Olímpicos e, portanto, que era um campeão, era um herói, porque os Jogos Olímpicos, portanto, os vencedores das especialidades dos Jogos Olímpicos eram depois olhados como heróis. E quais eram as prerrogativas dessas pessoas? Elas recebiam essa tabuinha, essa placa ou essa pedrinha gravada com uma nova designação, um novo nome. Um novo nome é sempre, na Antiguidade, como nós sabemos, até com uma base bíblica, um novo nome reflete uma nova identidade. Um novo nome é atribuído quando, digamos, as características e os atributos de alguém mudam para um novo estatuto ou para uma nova identidade. E, no fundo, aquilo que Jesus está a dizer é que aqueles que são seus ganham uma nova identidade. Isto pode estar relacionado, evidentemente, com o novo nascimento. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E, portanto, com base nesse texto, nós entendemos muito melhor esta ideia da pedrinha, que tem um novo nome, uma nova identidade, que é conhecida somente por aquele que a recebe.
Mas nós precisamos também de relacionar esta ideia com outros textos. Por exemplo, nós temos o capítulo 3 e o versículo 12, aqui em Apocalipse, que diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então o que Jesus está a dizer é, ele vai gravar em cada um dos seus filhos, nascidos de novo, o nome de Deus, da cidade de Deus, a nova Jerusalém, e o novo nome que ele próprio, Jesus, terá. Portanto, um nome que, como nós iremos ver depois também, no capítulo 19, versículo 12, só ele próprio conhece. Vejam, e os seus olhos, diz o texto, referindo-se à pessoa de Jesus, eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, isto é, muitas pedras, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ora, o texto que nós acabamos de ler explica que o nome que Jesus dará aos seus filhos é um nome que só ele conhece. Não nós, mas só ele conhece. Assim como também está relacionado com o próprio texto de Isaías, Isaías 62, 2, onde diz que o Senhor dá ao seu povo um novo nome que só Deus conhece. Portanto, sabemos que recebemos uma nova designação, uma nova identidade, um novo nome. E a pedrinha branca poderia ser interpretada de muitas formas. Uma outra interpretação, por exemplo, historicamente enquadrada, seria a dos gladiadores, já que a ideia de receber a pedrinha branca está relacionada também com vitória. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido e também uma pedrinha branca na qual estará gravado um novo nome que só conhece aquele que a recebe. E aquele que recebe esse nome, nós já vimos que é Cristo. E Ele a dará, então, a nós. Mas essa ideia de vitória, essa ideia, esse conceito de que aquele que recebe o maná escondido e a pedrinha branca é o vitorioso, que está também relacionado com a ideia de ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida, etc. Então, esta ideia, aquele que vencer, é uma frase repetida em todas as cartas às igrejas novas, portanto, da Ásia Menor, aqui no Apocalipse. Aquele que vencer, dar-lhe-ei, diz aqui na carta a Pérgamo, então, essa pedrinha branca em Isaías, portanto, nós vemos que também está relacionado. E então essa ideia de vencer, que está relacionada com aquela ideia do vencedor dos Jogos Olímpicos, mas por outro lado também está relacionada com uma outra imagem que acontecia na Antiguidade Clássica, que era, portanto no primeiro século também, que era, dentro do contexto do Império Romano, os gladiadores. Os gladiadores eram escravos que eram treinados para lutar até à morte. Mas se acontecia que um gladiador, ao longo de toda a sua vida, conseguia sobreviver, no final da sua carreira, era-lhe dado, então, uma tabuinha, que era precisamente também ou em madeira, ou em metal, ou em pedra, lá está, em pedra branca, gravada, onde estavam as iniciais SP. E essas iniciais, em latim, significavam homem cujo valor foi provado além de toda a dúvida possível.
Portanto, era uma declaração de vitória, uma declaração do valor, e essa pessoa recebia um novo estatuto na sociedade. Porquê? Porque lutou toda a vida e permaneceu vitorioso. E assim recebia essa placa, que muitas vezes, logicamente, era na tal pedra, no tal mármore branco gravado. Ora, esta ideia de novo, um novo nome, a palavra novo pode ter dois sentidos diferentes, dois significados, e também em grego existem duas palavras diferentes para a expressão novo. Uma delas é neos, e uma coisa que é neos é alguma coisa que já é conhecida, mas que foi fabricada há pouco tempo. Portanto, é um novo exemplar de algo que já se conhece, de algo que já se possui, mas mais velho. É feito um novo. Por outro lado, existe outra palavra para além de neos, que é kainos. E kainos é a palavra que é emprego neste texto. Kainos é algo que é criado totalmente novo, no sentido em que não é conhecido, não há um precedente, não há nada semelhante a ele. Portanto, o nome que vai ser dado nessa pedrinha àqueles que são os filhos de Deus eleitos para a salvação é o kainos. É um novo nome, um nome que nunca foi pronunciado, um nome que nunca foi ouvido, um nome que, à semelhança do nome de Jesus, portanto, será um nome comum, um nome de herança celestial. E assim chegamos ao final de mais um estudo, desta vez na carta a Pérgamo, e que realmente o Senhor nos ajude, que o seu Espírito nos conduza no sentido de permanecermos fiéis e de recebermos assim o maná escondido e também a pedrinha com um novo nome, o nome daqueles que são filhos de Deus, aqueles que irão herdar a Nova Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.